Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, dando sequência aí da nossa provinha de 2018 do PISM-1, uma questãozinha sobre separação de misturas, tema muito recorrente na prova do PISM, tá? E o que você precisa fazer para poder acompanhar e aprender mais ainda sobre essa resolução e esse tema? Você precisa deixar o seu like aqui, jovem. É o seu like que vai garantir o aprendizado. Brincadeira, né? É a resolução e o seu estudo, mas é o seu like que me motiva, mostra que o trabalho que eu estou fazendo é relevante, mostra para o YouTube que é relevante, então ele divulga para o maior número de pessoas possíveis, tá? Não deixa, né, de fazer um comentário aí também, uma crítica construtiva, considera se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque tem muito conteúdo maneiro aqui para te ajudar a mandar muito bem na prova do PISM. Você já sabe, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que a questãozinha 7 traz pra gente, ó. Diferentes operações básicas são usadas em laboratórios de pesquisa. Considere os seguintes procedimentos e marque a opção correta. Então ele vai falar, ó, utilizando a extração líquido-líquido, vou trocar aqui, é possível obter etanol de uma amostra contendo 10% de etanol e 90% de água. Galera, isso não é possível. Por que que não é possível? O etanol, ele tem uma parte que a gente chama orgânica aqui, né, de hidrocarbonetos, uma parte com carbonos que é muito pequena. E ele tem uma hidroxila, né, um OH na extremidade. Esse camarada vai fazer ligações de hidrogênio com moléculas de água. Resultado, interações muito fortes entre o etanol, que é esse camaradinho aqui, ó, né, o que ele fala ali do etanol, e a água, tá, ela aqui. Consequência, a extração líquido-líquido é passar um líquido que tenha uma polaridade que vai atrair só o álcool e não vai atrair a água. Então, a água e o álcool formam misturas ali homogêneas em qualquer proporção. Eles são muito miscíveis uns nos outros. Miscíveis são líquidos que se misturam. E aí, por conta disso, a gente acaba não tendo a possibilidade de passar um líquido com uma polaridade intermediária suficiente para pegar só o etanol e não tirar também a água. Então, esse primeiro item, ele é mais difícil, né? Não é muito discutido extração líquido-líquido, então a justificativa seria essas interações intermoleculares aqui. Aí a letra B fala, para aproveitar a água do mar, pode-se usar destilação simples, separando água do sal. Então, galera, antes, né, para você poder saber a técnica de separação de mistura que você vai usar, você precisa saber se essa mistura é homogênea ou se ela é heterogênea. Quando você olha a água do mar, a água, né, tirando ali aquela espuma, mas pega a água só do mar ali, paradinha, tranquilo, ela é uma mistura homogênea. Então tem esse mapa mental e eu quero convidar você aí no meu Instagram, que é o AB Porto. Lá eu divulgo mapas mentais, divulgo vídeos de experimentos, né, aquelas coisas que a gente gostaria de fazer em sala de aula, umas explosões. Então tem lá tudo muito bem explicado. Tem também meme, afinal, importante a gente rir. Tem desafio, tem várias coisas no meu Instagram, um trabalho em paralelo. Fica o convite para você ir lá. E nesse sistema, então, a classificação entre homogêneo e heterogêneo, a gente sabe que homogêneo é algo que apresenta apenas uma fase. Então você tem que olhar e não pode ver coisas diferentes. No caso da água do mar, ela é uma mistura. Por quê? Ela vai ter a água e ela vai ter, por exemplo, né, o sal que ele está falando. E você não vê coisas diferentes. Então, uma mistura homogênea, ela pode ser separada por destilação. E aí vem o ponto, né? Destilação simples. O que é a destilação simples? Como ela funciona? Coloquei essa foto aqui para poder te mostrar. Isso aqui é uma destilação simples, né? Aqui dentro tem um balão, como está escrito, né? Um balão de destilação, ele está aqui dentro. Isso aqui em volta, né? Uma manta aquecedora, isso aqui o nome diz, vai aquecer aquele balão que está ali dentro. E o que a gente tem nesse balão? Nós temos ali dentro, ó, a água. Então aqui dentro nós vamos ter água e o sal.
essa manta, né, vai aquecendo, vai subindo a temperatura, e o que acontece, galera? O ponto de ebulição da água, ele é aí, né, 100 graus, aproximadamente 100 graus em Juiz de Fora. Só que o ponto de ebulição do sal, né, o cloreto de sódio, ele deixa claro que é o cloreto de sódio, é só o sal, tudo bem. Ele tem um ponto de ebulição aí de mais ou menos 1500 graus. Então veja bem, para você passar o sal, né, para o estado gasoso, você tem que aquecer a 1500 graus. A 1500 graus a água já foi embora há muito tempo. Então, essa água do mar fica aqui dentro, a temperatura vai subindo. Quando chegar a 100 graus, a água começa a evaporar, ela começa a subir. Aqui em cima você vê, está fechado, então ela não consegue ir para lá. Ela vem para o chamado condensador. E o sal? O sal não aconteceu nada, né, galera? 100 graus para o sal não é nada. Para ele entrar em ebulição precisa de 1500. Então o sal fica e a água vai. Só temos a água subindo aqui, né, gasosa, seu vapor. Entra no condensador, se você olhar, tem uma mangueira. Aqui entra água líquida, temperatura, né, ambiente. Ela é isolada, né? Aquele vapor de água que veio da destilação, ele passa por um tubo muito fininho e em volta dele circula a água da torneira. Então não entre em contato, tá, pessoal? Você não joga a água da torneira dentro do que você está tirando. É isoladinho. Se você olhar, vou até dar um zoom aqui, ó, acho que eu consigo te mostrar. Olha só, existe um tubinho aqui, ó, fino do lado de dentro, que é o que vem do seu equipamento de destilação. Ao redor, a água entra pela mangueira e circula em volta, exatamente para diminuir a temperatura e fazer aquele vapor de água condensar. Então, aquele vapor que saiu ali a 100 graus, ele condensa, passa pelo condensador, o nome é bem sugestivo, né, galera? Condensador, condensar, e aí sai apenas a água do lado de cá. E o sal fica. Por quê? Porque o ponto de ebulição do sal é 1500 graus. Você aqueceu isso aqui a 100. Somente a água foi embora. Então esse é o funcionamento de uma destilação simples. E a destilação simples, pessoal, funciona exatamente para separar sólido mais líquido de uma mistura homogênea. Então quando ele coloca isso aqui, ó, para aproveitar a água do mar, pode-se utilizar a destilação simples, separando a água do sal. Verdadeiro. A água do mar, né, nessa condição que ele está falando aqui, é uma mistura homogênea de sal e líquido. Destilação simples separa isso para a gente, como eu acabei de mostrar. Resposta certa, letra B. Letra C. Uma mistura homogênea de líquido e sólido pode ser separada através de filtro. Não pode, né, pessoal? Pega a água, coloca um pouquinho de sal ou de açúcar, pouquinho mesmo, mistura, é homogêneo. Aquelas partículas de sal, né, os íons, ou as moléculas de açúcar, elas vão estar totalmente solvatadas, presas pela água. Se você for passar pelo filtro, vai tudo embora, né? Filtração, galera, não separa a mistura homogênea. Filtração funciona para separar a mistura heterogênea. Então, cuidado com as técnicas aí de separação, tá errado. Numa mistura homogênea de sólidos, a determinação do ponto de fusão não poderia ser usada como indicativo de quantos sólidos diferentes estão presentes na amostra. Veja bem, pessoal, vou colocar aqui, ó, né, uma representação só para você pegar a ideia. Ele falou para a gente que tem, né, vários sólidos aqui. Vou representar de cores diferentes. Um sólido A, depois um sólido B, que ele está considerando, depois um sólido C. Ele falou, né, que isso aqui é homogêneo, então eu coloquei de cores diferentes para você entender melhor. Mas, né, a olho nu é tudo igual, como se tivesse tudo branco. Todos os sólidos ali são brancos. Eles têm pontos de fusão diferentes. Então, quando você começar a aquecer, o que vai acontecer? Um deles vai sofrer fusão primeiro. Vamos considerar que é o A. Então, esse A, ele vai sofrer fusão, ele vai ficar líquido, só que o B e o C não vão. Eles vão permanecer sólidos.
eles vão continuar sólidos. Então, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, filtrar. Ou você pode, né, pegar ali por uma decantação, mas você consegue separar. Aí o líquido, que era o A, ficou para trás. Quando você continuar aquecendo, aí vai acontecer a mesma coisa. O B vai fundir e o C fica. Aí você tira o C. Então, através do ponto de fusão, a gente vai repetindo esse processo aqui, ó, de maneira que a gente tire o A e aí a gente vai repetir o processo. Repetir o processo porque temos C e ainda temos o B aqui dentro. Então você vai aquecer, um deles derrete, o mesmo procedimento. Então é possível separar uma mistura homogênea de sólidos por ponto de fusão? É possível. Ele disse que não, mas a gente está vendo que é possível. Chama fusão fracionada, né? A técnica. Uma mistura homogênea líquida pode ser separada pelo processo de filtração. Não, né, pessoal? A gente acabou de discutir. Filtração só funciona para misturas heterogêneas. E mesmo assim não é líquido-líquido. É heterogêneo, sólido-líquido ou sólido gasoso, tá? Em que você passa por um filtro e fica retido. Você passa um líquido pelo filtro, ele vai embora, ele não fica retido no filtro. Então, por exemplo, você pegar água, né, e o álcool comercial, 70%, que não seja em gel, ou 40%, enfim, água e álcool, e tentar passar por filtro, os dois vão embora, eles não são retidos na filtração. Então, filtração é uma técnica para misturas heterogêneas. Mesmo assim, não é heterogêneo entre líquidos, tá? Tem que ter esse cuidado, tem que saber separação de mistura. Galera, espero ter te ajudado, espero que você tenha compreendido a resolução e o gabarito dessa questão, beleza? Não deixa, né, de marcar aqui o sininho para receber notificação, deixar o seu like, uma crítica construtiva e considere se inscrever no canal. Galera, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!